podemos esperar de Deus e o que nós podemos oferecer a Ele. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estamos de pé. Nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, em complemento à oração que foi feita, pedir apenas que o Senhor traga toda a mente, cada coração aqui cativo ao conhecimento de Jesus, e que o teu nome seja glorificado em cada vida por meio dessa palavra, e que todo o mal, todo e qualquer empecilho, todo e qualquer levante contra aquilo que vai ser ministrado caia por terra agora no nome de Jesus, e o nome do Senhor seja exaltado. Amém. Amém. Todo relacionamento, para ser bem sucedido, ele requer reciprocidade. Não existe um relacionamento saudável em que apenas uma parte se doa e a outra apenas recebe. Não, tem que ter reciprocidade. É uma via de mão dupla. Porque se isso não acontece, chega um tempo que quem só se dá, se cansa. Chega um tempo que a pessoa diz: eu estou cansado. Essa outra pessoa mina minhas forças. Então, um relacionamento saudável é uma via de mão dupla, em que de um lado alguém se dá, mas também de outro lado essa mesma pessoa que se dá, ela também recebe. Com a vida de fé, ela não é diferente. Se ao longo da Bíblia, Deus, quando ele se relaciona com o ser humano, Deus ele sempre estabelece uma relação de reciprocidade. Por isso que a Bíblia mostra os diversos pactos, as diversas alianças ao longo da Bíblia, em que Deus estabelece uma espécie de concerto, de relacionamento. Por exemplo, só para citar algumas aqui, a aliança chamada pelos teólogos de aliança de Adão, que é a aliança do começo da humanidade. Temos a aliança de Noé, que foi a aliança da preservação da vida. Nós temos a aliança com Abraão, que foi a formação de um povo, no caso do povo Israel, e a partir desse povo, para revelar o Senhor a toda a terra. Temos a aliança de Moisés, que é a aliança da lei, que o povo recebe a lei para poder obedecer aos mandamentos. Nós temos a aliança com Davi, que é a aliança do reino de Davi. E a última aliança, a mais famosa e a principal e definitiva, que é a aliança com Cristo, né? A aliança da salvação, a aliança da restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. Então, a Bíblia está repleta de alianças, de pactos que indicam essa reciprocidade. Tanto que a Bíblia em si, ela é dividida em duas alianças. A antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança nós chamamos de Antigo Testamento e a nova aliança de Novo Testamento. O texto que nós lemos aqui, este Salmo, o Salmo de número 20, só para você se situar, ele não foi escrito por Davi, ele foi escrito por um salmista, uma pessoa anônima, que ficava no templo e que ele compôs essa oração porque era uma oração de intercessão. Davi, como vocês sabem, ele saía muito para a guerra. Foi na época de Davi que o reino de Israel mais se expandiu territorialmente. Às vezes a pessoa pensa que foi com Salomão. Não. Salomão,
ele pegou a casa arrumada, digamos assim. Salomão, ele não enfrentou guerra, por isso que Salomão se dedicou tanto a construções. Construiu o templo, construiu seu palácio e fez muitos casamentos, né? Aquelas 300 mulheres e 700 concubinas. Na verdade, aquilo ali não era casamento como nós vemos hoje. O cara tinha 1000 mulheres, não era assim. Era um harém em que cada casamento, na verdade, era uma aliança política que ele fazia. E por isso ele desfrutava de paz e podia prosperar. Mas na época de Davi não, na época de Davi era época de guerra mesmo. Davi ia para a guerra. E toda vida que o rei saía para guerrear, o que se fazia? Fazia-se orações intercessórias em favor do rei e do seu exército. Para quê? Para que ele fosse bem sucedido na batalha. Então, uma das coisas que se pedia era a proteção de Deus, era o favor de Deus, para que o rei conseguisse êxito. E Davi foi muito bem sucedido. E este salmo é uma oração dessas. Então, eu queria, a partir deste salmo, rapidamente, meditar com vocês sobre alguns elementos que estão presentes nessa oração, nesse relacionamento, para que a gente possa, de alguma forma, entender e também nortear as nossas orações. Amém? Até aqui vocês estão me entendendo? Amém. Então, pastor, quando a gente ora a Deus, quando a gente se dirige a Deus, a palavra de oração, o que é que nós podemos esperar? Primeiro, você pode esperar que Deus te ouça no dia da tua angústia. Amém? Olha aqui, acompanhe comigo no versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. Na versão transformadora diz que o Senhor responda o seu clamor em tempos de sofrimento. Ou seja, a angústia, a tribulação, ela faz parte da nossa vida. Ninguém aqui passa incólume, ninguém aqui passa isento de tribulação. Às vezes a pessoa diz, ai, como fulano de tal, ali é um atribulado. Já ouviu essa expressão? A pessoa vive com tribulação. E muitas vezes as tribulações são causadas pelas próprias decisões, outras são causadas pelos outros que respingam na gente. Mas o fato é que as tribulações, elas fazem parte da vida e elas nos causam angústia. E uma das coisas que você pode com certeza esperar de Deus é que Ele te escute no dia da tua angústia. Amém? Então, quando você vem aqui ao culto, fazer parte aqui da oração, que você vem com o seu coração angustiado, você pode ter certeza de que você tem aqui um espaço onde você pode abrir seu coração, onde você pode colocar diante do Senhor a sua angústia, a sua preocupação, a sua inquietação, porque o Senhor, Ele nos escuta no dia da nossa angústia. Amém? Nos dias difíceis, o Senhor nos escuta. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala aqui, lá em 2 Timóteo 3,1, que os tempos difíceis um dia chegariam à nossa vida. E você pode ter certeza que nesse dia, que o seu coração está angustiado, que Paulo chama de dias maus, nessa angústia, Deus te escuta. Amém? E Paulo também, ele não apenas diz, olha, Deus, Ele nos escuta no dia mau, mas Ele nos dá estratégias como a gente se conduzir no dia mau. Ele diz lá em Efésios 6,3, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tome a armadura de Deus. Você, como um bom soldado de Cristo, você tem que se cingir da armadura. Você não está indo para a guerra hoje, mas é uma guerra que a gente trava, não física, de um exército, mas a gente vive travando uma guerra, uma luta, uma batalha espiritual, e isso tende a nos angustiar, e você pode ter certeza que você pode esperar que Deus te escute no dia da tua angústia. Amém? O que mais, pastor, que eu posso esperar de Deus? Você pode esperar que Deus te proteja. Amém? E que te mantenha no local seguro. No versículo 1 ainda ele diz, o nome do Senhor, do Deus de Jacó, te proteja. Na versão transformadora diz, o nome do Deus de Jacó o guarde de todo o mal. Aqui
o salmista está orando, pedindo proteção para o rei Davi. Ele diz: olha, que o Senhor te proteja, ó rei. Por que o salmista faz isso? Porque ele está preocupado com o rei, porque o rei indo bem, vencendo a batalha, aquilo traz benefício para toda a comunidade. Então, quando você ora e quando você pede proteção, não é apenas por você, mas você pede proteção para a tua família, você pede proteção para todas as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que o pastor enfatiza tanto aqui. Não sei se você atenta, quando ele tem dias que ele diz assim: olha, ore agora por você, ore só por você. Existem alguns momentos de oração que ele diz isso, mas a maioria, ele diz: agora ore pela sua família, ore pelas pessoas da sua casa. Por quê? Porque o seu círculo precisa, o seu círculo de convivência, o seu círculo familiar, ele precisa estar debaixo da proteção de Deus. Por quê? Porque se alguém da sua casa é atingido, você é atingido direta ou indiretamente. Então, quando você for orar, não ore só por você, não olhe apenas para o seu umbigo, para a sua necessidade. Ore por aqueles que estão ao seu redor e ore também pela sua comunidade de fé, porque se algo acontece na igreja, você acaba também sendo afetado. Então, o que é que você pode esperar quando você ora a Deus? Você pode esperar proteção. Como filhos amados que nós somos, nós podemos esperar a proteção do nosso Pai. Amém? A Bíblia Sagrada é explícita em mostrar que em Deus há um lugar de proteção e ao mesmo tempo de descanso. Quando você olha lá no Salmo 91, quando diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Eu estava vendo essa semana um vídeo em que uma ave, ela tem aqueles pés bem longos, e aí os filhotes vêm e ficam aqui debaixo das asas dela, e eles ficam tão presos que eles não precisam nem ficar com os pés no chão, eles ficam suspensos, guardados. Eles não precisam nem fazer força, só se esconderem. Ela segura eles aqui debaixo das suas asas. Então você que está habitando no esconderijo do Onipotente, você está não apenas protegido, amém, do que vem de cima, da chuva, dos raios, mas você não está nem com os pés no chão, porque o Senhor te ampara debaixo das suas asas. Amém? Ele te sustenta. Por isso que você pode descansar. Quando a gente está cansado, a primeira coisa que a gente procura é o quê? Uma cadeira. É ou não é? Por quê? Porque as nossas pernas não estão aguentando o peso do nosso corpo. Pois quando você descansa em Deus, Ele te segura aqui. E aí você encontra descanso para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Terceiro, o que é que você pode esperar de Deus? Você pode esperar que Deus envie socorro, que Deus envie ajuda. No versículo 2: envie-te socorro do seu santuário. Queridos, interessante como o salmista, ele se sente à vontade para pedir socorro a Deus. Não tem nada de errado você pedir socorro, não tem nada de errado você pedir ajuda. Você não é super crente, nós não somos super espirituais. A gente não precisa fingir nada, irmãos. A gente não precisa tentar parecer super espiritual. Às vezes a pessoa está com um sorriso nos lábios para dar aquela impressão de que está tudo bem, e o sangue correndo por baixo do tapete. Você não foi chamado para isso, você não foi chamado para fingir. Outra, você não precisa fazer propaganda de Deus, que às vezes não, porque eu preciso mostrar que eu estou bem, que eu estou seguro, que eu sou uma pessoa de fé. E quem disse que ser uma pessoa de fé significa não enfrentar problema? Se fosse assim, o apóstolo Paulo era o pior. O apóstolo Paulo escreveu uma parte do Novo Testamento, e a vida do apóstolo Paulo foi depois que ele se converteu, foi de surra, foi de perseguição, foi de apedrejamento, e morreu de forma violenta. Então, se fosse assim, o apóstolo Paulo era um fracassado na fé, mas ele não era, porque ele disse no final da sua vida que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Então você não precisa fazer propaganda de Deus. Tem gente que quando vai dar o testemunho, Deus fez desse tanto, ela diz que Deus fez desse tanto. Já viu? Exagera no testemunho. Ei, querido, Deus não precisa de marqueteiro.
Você não precisa ser marqueteiro de Deus. Conte, você é testemunha. O que é que uma testemunha faz? Uma testemunha, quando ela é fidedigna, ela diz apenas o que ela presenciou, nem mais e nem menos. Então, você pode esperar socorro de Deus, você pode esperar a ajuda do Senhor, porque o Senhor, desde o seu santuário, é por isso que você vem ao santuário. Pastor, eu não posso orar em casa? Claro que pode, deve. Agora, uma coisa é a gente orar em casa, outra coisa é quando a gente se reúne como povo de Deus, como família de Deus. E há uma presença especial do Senhor na reunião do seu povo. Você sabia disso? Não é que Deus está mais presente em um lugar do que outro, porque a presença de Deus, ela está em toda a terra. Agora, quando tem muita gente aqui orando, clamando ao mesmo tempo, em um só propósito, em um só coração, em um só espírito, em unidade, a Bíblia diz o quê? Que ali Deus ordena a sua bênção. Está lá no Salmo 33 ou 133? É o 133. Ali, quando há unidade, o Senhor ordena a sua bênção. Então venha assim para o culto de oração. Você continua orando em casa, mas venha aqui, porque aqui, quando nós estamos juntos em um só propósito, o Espírito de Deus se manifesta de uma forma especial. Amém? Amém? Envie o socorro de onde? Desde o seu santuário. É no santuário, porque no santuário está a presença de Deus. Ah, quer dizer, pastor, que Deus só está aqui nesse... Não, isso aqui é uma estrutura. Se aí amanhã a igreja sair daqui, o cara pode vir e colocar uma loja de imóveis. E aí agora ele diz, agora a igreja foi embora, eu vou ficar aqui presa aqui, como é que eu vou fazer? Não, isso é uma estrutura. A igreja somos nós. Mas uma coisa, quando nós nos reunimos como povo de Deus, ali o Senhor ordena a sua bênção. Amém? Por isso que a gente tem que se reunir com um detalhe, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda, né? Você levanta a mão para Deus, adorando a Deus. Não é assim contra o seu irmão aqui que está do seu lado, você não gosta dele e você faz. Não. É mão santa, sem ira e nem contenda. Amém? Ou então você não faz assim, mas você só fuzila com orgulho. Aí Deus não opera, porque não tem unidade, porque não tem amor, porque, entende? O ambiente precisa estar propício para o Espírito Santo operar. E quem é que é responsável por esse ambiente? Eu e você. Eu e você. Eu gostei do testemunho do irmão Tibério, porque ele fez aqui um meia-culpa. Ele diz, olha, irmãos, eu enfrentei esse problema, porque o problema estava em mim. Porque às vezes a gente diz, é porque foi o inimigo, porque foi o diabo. E aí você arranja um culpado e não assume. E porque não assume, não muda. Você precisa reconhecer os seus erros. Você precisa reconhecer quando a dificuldade está em você, para que você possa mudar. Amém? Como povo da aliança, nós podemos esperar a ajuda de Deus, podemos clamar e esperar ajuda. Por quê, pastor? A Bíblia Sagrada nos diz em Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. No momento exato, quando você se achega ao trono da graça, aquele momento exato em que Deus age, aquele momento do Kairos de Deus, aquele momento em que está determinado no céu, naquele momento em que o Senhor age no momento propício da sua vida. Então, achegue-se ao trono da graça. Sabe por quê? Porque enquanto você está chegado ao trono da graça, no momento exato Deus vai socorrer, no momento exato Deus vai agir, no momento que a economia divina, com toda a sua sapiência, com toda a sua sabedoria, Ele que conhece todos os fatos, todos os detalhes de toda a situação em que você está, no momento exato você vai encontrar socorro em ocasião oportuna. Amém? Agora, permaneça na presença. Permaneça na presença.
Não vem aqui só esporadicamente. Não vem a presença de Deus apenas esporadicamente, eventualmente. É culto de Natal, aí eu vou. É culto de musical de Páscoa, eu vou. Permaneça na presença. Amém? O filho, todos os filhos são amados, mas aquele filho que mais anda com o pai é aquele filho que mais recebe. Por quê? Porque está junto. O que o pai está ali, tem um outro filho que está em outra cidade, tem outro filho que está em outro bairro, e tem aquele filho que está sempre junto. Então, tudo aquilo que emana do pai, está sempre ali. Por que João era o discípulo amado? Porque ele estava ali, perto. Não era Pedro que ficava, voltou contigo, Jesus. Não, era João ali, caladinho, quietinho, mas era quem mais teve revelação. Quem foi que escreveu o livro de Apocalipse? João. Não foi Pedro. Entende? Então quem mais recebe é quem mais está perto. Lembre-se disso. O que é que eu posso esperar de Deus? Que Deus me fortaleça, que Deus me sustenha. Versículo 2: envie socorro do teu santuário e te sustenha desde Sião. Tem a versão da nova versão transformadora que diz que Ele te fortaleça. Querida, a providência de Deus, ela é o invisível que sustenta o visível. Você não está vendo o agir de Deus, porque o agir de Deus é invisível, mas chega uma hora que esse agir de Deus se manifesta nas tuas circunstâncias. Chega uma hora em que esse agir de Deus muda a tua circunstância. É porque o Senhor, Ele vai te fortalecer, o Senhor vai te suster, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te dar suporte. E porque o Senhor vai te dar esse suporte, o versículo 3 do Salmo 121: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Amém. Você já viu um guarda noturno dormindo? Gente, eu tenho pena às vezes. O cara está assim, aí ele dorme, você paga, aí você paga o segurança lá da sua rua, aí quando você vende que ele está lá, ó, ligado. Só se ele tomar rebite, porque se ele for normal, quando chega 2 horas da manhã ele está. Aí você diz, fulano de tal ali está guardando. Ei, irmão, se o senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, quem é que te guarda? Não dormitará o guarda de Israel. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Sempre essa expressão vacila, a pessoa, rapaz, eu dei uma vacilada ali. Já ouviu essa expressão? Rapaz, eu perdi ali, foi um vacilo. Eu caí num golpe, foi um vacilo. Tudo é vacilo. Pois o Senhor diz, ó, Ele não vai deixar que os teus pés vacilem. Como é que eu faço, pastor, para os meus pés não vacilar? Por meio da oração. Porque a fé, ela é aumentada por meio da oração. Ela é fortalecida como? No estudo da palavra. Olha, existe uma dobradinha na sua vida que você nunca pode esquecer: oração e estudo da palavra. Não é vídeo do YouTube não, viu, irmão? Tem gente que se alimenta de vídeo do YouTube. Porque eu gosto do pregador tal, porque eu gosto do fulano de tal, porque eu sigo fulano de tal. Você pode ter suas preferências, você pode gostar de pregação. Tem nada de errado. Você pode gostar dos vídeos do TikTok. Agora, não substitua o estudo da palavra pelo TikTok. Porque na hora do pega para capar, vai ser TikTok. Entende? E você vai ficar só no TikTok. E Jesus, quando foi repreender Satanás, ele não ficou no TikTok, ele usou a palavra. Amém? É a palavra que te sustenta. Eu gosto de ouvir testemunho. Amém? É bom a gente ouvir testemunho, a gente é edificado, a gente vê o agir de Deus nas pessoas. Mas também testemunho, não viver só de testemunho, não sustenta ninguém. Tem gente que vive em oração só escutando testemunho. Porque fulano de tal vai ser testemunho de tanto.
Irmãos, eu vou dizer para vocês, se você for escutar meu testemunho, você vai dizer que tem nada. Me converti com 16 anos. Nunca me prostituí, nunca me droguei. A minha primeira experiência com bebida foi no interior de uma festa, a gente adolescente querendo tirar as meninas para dançar. Aí, 2 horas da manhã, né? Aí vamos lá, criar coragem. Para criar coragem a gente precisa tomar uma cerveja. Aí chegamos lá no bar do local. Aí, moço, a gente quer uma cerveja. Aí o cara disse, olha, só tem quente. Por quê? Porque não tinha geladeira, freezer, essas coisas. O cara comprava gelo com aquelas escamas de madeira, botava as coisas dentro. Só que depois de 2 horas, 3 horas, o gelo já tinha derretido e a água já estava quente. Então a cerveja estava quente. Aí, ó, bote assim mesmo. Meu irmão, pensa num negócio amargo, que foi, nunca mais eu quis provar cerveja na minha vida. Aí depois, eu disse, como é esse negócio de fumar? Eu vi as pessoas fumando e disse, isso deve ser muito bom. Aí eu fui lá no quintal do meu pai, peguei um quilo de castanha, levei na bodega, é um novo. Apurei o dinheiro e comprei uma carteira de cigarro clássico. É um novo. Nem filtro tinha. O pessoal não sabe nem o que é esse cigarro sem filtro, né? Aí eu fui para casa de uma mulher lá, conhecida. Aí eu sentei. Aí ela acendeu para mim. Aí eu fui dar uma tragada e eu não sabia. Eu fiz assim, ó. Ora, mas pensa num engasgo grande. Foi tosse, se fosse muito de tosse, também o negócio não é para mim. Aí se você olhar para a minha vida, não teve, não matei, não roubei, não fiz nada. Qual é o testemunho que esse menino tem? Se converteu 16 anos. Está entendendo? Mas Jesus me alcançou. E as pessoas dizem, isso aí vai passar, é coisa de adolescente. Eu já estou com 57 ainda, não passou. Amém? Então, querido, estudo da palavra e oração. É isso que vai te sustentar. Deus vai te sustentar por meio disso. Todas as coisas que vierem a mais, digamos assim, são um plus. É algo que vem para complementar, mas nada substitui a oração e o estudo da palavra. Amém? Quinto, o que é que eu posso esperar de Deus? Que Ele aceite a minha adoração. Que Ele aceite aquilo que eu dou a Ele espontaneamente. Versículo 3: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Que se lembre das tuas ofertas e com favor olhe para os teus holocaustos. Na Bíblia nós temos exemplo de um homem chamado Cornélio. Lá em Atos 10:31, Cornélio era um homem que ele gostava de abençoar, um homem piedoso, e ele nem tinha o entendimento completo da Escritura, tanto que o Senhor pegou Pedro, deu uma revelação a Pedro e levou Pedro para poder ir na casa de Cornélio. E aí Atos diz assim: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Aquilo que Cornélio dava como um ato de adoração ficou registrado no céu. Que aquilo foi lembrado, e quando o Senhor levantou alguém para pregar para Cornélio, mandou dizer: olha, diga para ele aí que o ato de adoração que ele faz está sendo um memorial está sendo construído. Ei, querido, deixa eu lhe dizer, quando você adora a Deus, está sendo construído um memorial. Deus do Senhor. O Senhor, Ele ama a sua adoração. Aleluia. Ele tem prazer na adoração do seu povo. Quando a gente ora de coração aberto e sincero. E é isso que você precisa entender. Quando você vem aqui para adorar a Deus, não fique o tempo todo se dispersando. Às vezes eu saio daqui, às vezes vou ali atrás do banheiro e eu vejo, domingo à noite tinha uma reunião ali no banheiro, porque tinha uns 15 lá dentro, conversando. Aí outros ficam ali no café e ficam a dispersão, e o louvor aqui, como diz o Matuto, truando, e as pessoas dispersas. Ei, querido, você veio aqui para adorar. Aleluia. Amém? Você veio aqui para adorar a Deus. A começar pelo pessoal do
aqui em cima, lá embaixo tem que estar louvando também. Amém? Amém. Glória a Deus. Não está no dia que você foi escalado, não, mas você é um adorador, não apenas quando está escalado. Nos outros dias você está adorando aí embaixo também. Amém? Glória a Deus. Ninguém vai me crucificar depois não, viu? Mas é isso, nós precisamos entender que nós estamos aqui para adorar a Deus. E isso o Senhor tem prazer em receber da sua vida. Amém? O salmista diz no Salmo 69: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. E isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. A pessoa vai dizer: não, eu dou um boi como sacrifício. E está dizendo o seguinte: olha, o seu louvor é muito mais agradável a Deus do que você oferecer um alqueire aqui de farinha, porque um boi. O Senhor, Ele quer ouvir o louvor dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Infelizmente o tempo está acabando, então eu vou pular uma parte aqui. Pastor, o que é que eu posso oferecer a Deus? Eu vou pular muito, irmãos. O que é que eu posso oferecer a Deus? Primeiro, você pode oferecer a Deus confiança completa no seu poder e não na sua própria capacidade. No versículo 7, quando ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Sabe o que o segredo aqui do salmista? É que ele sabia o seguinte: o rei está indo para a guerra, mas não vão ser os cavalos que vão dar a vitória a ele, porque uns mencionaram: o nosso exército tem muitos cavalos. Irmãos, quem tinha cavalo antigamente levava vantagem. Um exército que tinha muitos cavalos levava vantagem. Porque não sei se você já viu aqueles filmes, quando vê um monte de gente correndo de um lado, só com a arma na mão, e vem os outros tudo a cavalo, os cavalos vão atropelando. Quem assistiu aqueles filmes lá do Ben-Hur, que o cara bota um cavalo, aquele carro com aquela roda ali, e vai cortando tudo. Então quem tinha cavalo tinha vantagem. E aí o salmista está dizendo: ó, uns confiam em carros, aqueles carros lá do Ben-Hur, que com aquela roda com uma espada ali que vai cortando tudo. Outros, uns em carro, outros em cavalo, mas nós vamos fazer menção do nome do Senhor. O que é que ele está dizendo? Senhor, quem vai nos dar vitória não é o cavalo, quem vai nos dar vitória não é a nossa força, quem vai nos dar vitória é o Senhor. Amém. Amém? Então uma das coisas que você pode oferecer a Deus, amém, é a sua completa e total confiança no poder dele. Quando você estiver diante de uma situação que lhe seja complicada, impossível, não busque em você mesmo o poder, busque depender do poder de Deus. Amém. Ele sabia que a vitória não ia depender do rei, mas ia depender do Senhor. Salmo 37:5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dois verbos desse versículo: entrega e confia. Entrega e não pega de volta. Aleluia. Entende? Não é entregar e pegar de volta, entrega e confia. Amém. E a outra atitude que você pode oferecer a Deus é a perseverança em meio às batalhas da vida. Você pode oferecer a sua perseverança. Versículo 8: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém. Pastor Pedro, tem luta? Tem. Dificuldade? Tem. Ei, irmão, mas você não é daqueles que caem, não. Você é daqueles que se levantam e ficam de pé. Amém? Porque é o Senhor quem sustém. É o Senhor quem sustém. Então vamos perseverar. Está difícil aí? Ei, irmão, está difícil aí? Você não é daqueles que ficam prostrados. O caído é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Então você não vai ficar prostrado. Nem todas as batalhas vão ser vencidas, é verdade. Mas a guerra, o final é que conta. Nichols, como ele diz, o cristão nunca deve permitir que a adversidade o derrube, a não ser que seja de joelhos. A adversidade pode te derrubar? Pode, mas é para você se ajoelhar. Se ajoelhar e buscar o Senhor. Persevere, não desista.
Não fique no meio do caminho. Nós não somos daqueles que retrocedem. A Bíblia Sagrada nos diz em Hebreus 10:38: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé para a preservação da nossa alma. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. O que eu posso oferecer a Deus, pastor? Eu posso oferecer a minha fé, a minha entrega, a minha dependência. O que eu posso esperar? Que Ele responda a minha oração. Deus ouve a oração do seu povo. No versículo 5 ele diz: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em teu nome arvoraremos pendões. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu estou orando aqui para o Senhor proteger o rei. E quando o Senhor der vitória, sabe o que é que nós vamos fazer? Celebrar. Nós vamos arvorar pendões, nós vamos levantar as bandeiras, porque os exércitos antigamente, cada um tinha a sua insígnia, tinha uma bandeira. Então, quando o exército marchava, pode prestar atenção aí nos filmes de época, eles vão com os cavalos e levando aquelas bandeiras. Aquilo ali é a representação do seu exército que eles estão defendendo. Ele diz: ó, quando o Senhor nos responder, nós vamos levantar a bandeira. Quando o Senhor responder a tua oração, sabe como é que você vai levantar a bandeira? Dando testemunho aqui. Amém. Dando testemunho nos grupos de crescimento, edificando a vida do irmão, dando testemunho onde quer que você for. Você vai levantar a bandeira do nome do Senhor e vai dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. O Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor está atento à tua oração. Não fique desesperado, não retroceda, não volte atrás, mantenha-se firme. Peça a Ele que te fortaleça, peça a Ele que te sustente. Quando faltar força, peça a Ele que te sustente. Mas o Senhor vai estar ao teu lado. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Quantos aqui vão perseverar? Amém? Olhe, querido, a promessa de Apocalipse é para aquele que for fiel até a morte. Todas as cartas às igrejas do Apocalipse têm uma promessa, mas todas elas é para aqueles que perseverarem até o fim. Não fique no meio do caminho. Eu vou lhe dizer, é mais importante como a gente termina do que como a gente começa. Às vezes você pode começar fraquinho, cambaleando, porque uma criança, quando ela começa a engatinhar, ela está o quê? Trêmula, ela não está firme, mas daqui a pouco ela está correndo. O importante não é o começo apenas. Às vezes a pessoa se converte e está na igreja. O cara é um homem. Se tiver uma reunião de oração das mulheres, ele quer ir. No começo da fé está lá, todo empolgado. Com 5 anos, aí você vai atrás do cara e diz: não, ele não está mais vindo não. Às vezes ele fica só no online agora. Ei, como a gente termina, amém? Quanta gente que você conhece que ficou no meio do caminho. Dizem que hoje nós temos mais gente fora da igreja que já passou pelos corredores da igreja, que já foi membro da igreja, mas que por algum motivo se decepcionou, e aí a gente não vai elencar os motivos. Mas o fato é que existe um contingente de pessoas muito maior fora das igrejas hoje do que dentro das igrejas. E eu estou falando não é de pessoas que não se converteram, não. É pessoas que um dia se converteram, confessaram a Jesus, mas que ficaram no meio do caminho. E eu não quero que você engrosse essa estatística. Eu não quero que você seja mais um. Eu quero que você esteja firme. Você pode oferecer a Deus a sua confiança no seu poder para te sustentar. Você pode oferecer a Ele a tua perseverança, porque é Ele que te sustenta. Amém? Vamos orar. Vamos entregar ao Senhor. O que está pegando para você, irmão? Diga aí.
Não precisa dizer para mim não, vem aqui dizer para o Senhor, vem entregar ele aqui. Senhor, olha, isso aqui está pegando na minha vida hoje, mas hoje eu quero, Senhor, nesse relacionamento de reciprocidade, eu quero oferecer a Ti a minha total confiança e a minha total entrega. Vem entregar isso que está te incomodando, isso que está pegando aí no teu relacionamento, isso que está impedindo a tua carreira cristã. Vem aqui que nós vamos orar por você, porque você não está só. Nós somos igreja e nós estamos aqui para interceder. Essa é a diferença quando nós estamos juntos. Lá na sua casa você está sozinho lá, no trancado do seu quarto, mas aqui você tem irmãos e irmãs que vão dizer: olha, eu vou orar por você. Conte aqui comigo, conte aqui com a minha oração. Está no seu lugar, que nós já estamos com o tempo estourado aqui. Se alguém aqui está precisando de oração essa noite, pode vir agora. Se não, vamos nos despedir. Glória a Deus e aleluia. Amém? Ah, tem. Amém. Pode vir. Pode vir. Você não está só. Você não está só. Nós que estamos aqui, nós vamos orar. E eu vou chamar aqui, não o pastor Pedro, eu vou chamar aqui o pastor Carlos. Pode ser, pastor? O pastor Carlos é o homem aqui da oração da madrugada, irmão, da nossa igreja. Amém? Pastor Carlos aqui, que abraçou esse ministério. E ele tem orado diariamente. E ele já me contou testemunho de pessoas fora do país sendo alcançadas pela oração e dando testemunho. E o pastor Carlos ele vai orar aqui por esses irmãos que estão à frente, para que o Senhor os sustente, para que eles possam continuar firmes nessa pegada pelo irmão Tibério, para que o Senhor firme os passos dele. Aleluia. Aleluia. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque nós entendemos a tua palavra. Nós entendemos que tu falou conosco através do teu servo, do teu filho. E eu te apresento, Pai, os meus irmãos, Pai, pelo poder da fé, que vieram aqui na frente, Senhor. Tu sabe, ó Deus, como está a sua vida, o seu coração, a sua alma. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus pela vida deles. Venha, ó Deus, agora, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés. Em nome de Jesus, Pai. Venha arrancar tudo aquilo que não é teu da vida deles. Vem tirar todo o mal, toda opressão, toda enfermidade, toda dor, toda angústia, tudo aquilo que foi colocado na sua vida, Pai. Às vezes, ó Deus, Ele quer tanto se libertar, Ele quer tanto sair, Senhor, daquilo que está oprimindo, aprisionando. Nós chamamos de muro invisível, cadeias invisíveis. Mas agora, Pai, como igreja do Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz contra todo inimigo, contra toda potestade, contra todo mal, contra tudo aquilo que vier contra os nossos irmãos, Pai. Venha arrancar deles, ó Deus, em nome de Jesus. Vem curá-lo, libertá-lo, restaurá-lo. Vem dar a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Entre com providência. Entra com providência, Pai, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Em nome de Jesus. Ó Deus, tira essa depressão, tira essa angústia, tira essa dor, Pai, tira esse mal que está atormentando a vida do meu irmão. Em nome de Jesus. Muitas vezes, ó Pai, ele não dorme à noite. E quando quer dormir, tem que tomar um comprimido, tem que tomar algo para descansar, Senhor, seu corpo. Mas, Senhor, é só um paliativo. Mas hoje, em nome de Jesus, Ele está diante do teu altar. Ele está diante de ti, Pai. E nós acreditamos que, em nome de Jesus, essa é a noite de libertação. É a noite de cura. É a noite que tu está fazendo. É a noite que tu vai libertá-lo. E eu creio, ó Pai, em nome de Jesus. Visita agora, Pai. Visita a sua casa. Visita a sua família. Visita, Pai, em nome de Jesus. Tira tudo aquilo que não é teu, Senhor. Entra com providência naquela casa. Entra com providência naquela família. Entra com providência, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, meu Deus. Os médicos já disseram lá. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Mas tu és o médico dos médicos. E nessa noite, Pai, da cura, da libertação, em nome de Jesus, vem curado e restaurado.
está fazendo um milagre. Tu está fazendo um milagre. Tu está fazendo um milagre, Pai. Ó Deus, me arrancar, Senhor, em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de morte, eu te digo agora, sai dessa vida, solta a vida dela, vai embora, em nome de Jesus. Espírito de depressão, síndrome do medo, do pavor, eu te digo agora, sai dessa vida, solta agora, solta a vida dela agora, em nome de Jesus. Nós te damos uma ordem, em nome de Jesus, solta a vida dela. Pai, nessa noite, tu vem abençoar a nossa vida. Igreja, repita após mim. Pai, esse aqui é a minha vida. Diante de ti, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, porque eu estou agora diante do teu altar. E eu te peço, Pai, cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha casa. Eu digo agora, vida agora, Senhor, todo mundo teu agora, lá na minha casa, lá na minha família. Eu acredito, eu creio, quando eu chegar em casa, a minha família está liberta, a minha casa está limpa, pelo poder do nome de Jesus. Amém.